Fala aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você esteja vendo aí. Hoje o meu papo é com você que vai fazer prova da OAB. Hoje é 30 de junho, dia 3 de julho de 2022. Tem a prova, a primeira prova da OAB, acho que no 35º Exame Unificado da Ordem. E aqui eu vou passar algumas dicas de como fazer a prova da Ordem e no final do vídeo eu vou contar um pouco da minha história, de como foi a minha experiência no Exame da Ordem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, faltando aí um pouco mais de 3 dias para a prova, agora é o momento de descansar. Todo o volume de estudo já era para ter sido feito. Se você não fez o volume de estudo necessário para passar, cara, tem uma má notícia para você. Você vai chegar estressado na prova. E chegar estressado na prova é um dos piores cenários possíveis. Então, dica número 1, descansa. A véspera da prova, independente se você estudou ou não, descansa. Dorme cedo, acorda cedo. Segunda dica, se alimente bem, porque a prova começa 1h30 da tarde, então é justamente naquela hora ali do almoço. Não coma nada muito pesado para a barriga não pesar, mas também não coma nada muito leve para dar fome. Se der fome, leva uma barrinha de cereal, uma barrinha de proteína, uma barra de chocolate, uma castanha, que isso é bom para dar uma energia e fazer uma boa prova, tá? E como é que você vai fazer uma boa prova? Primeiro ponto, vá direto no que você sabe. Ah, Danilo, eu sou muito bom em direito civil, faço estágio na área. Dá uma lidinha em toda a prova lá de direito civil, processo civil, tudo relacionado ao assunto, que você já vai ter uma noção ali do que como é que vai ser a prova. Segundo, foca nas coisas que são fáceis. Por exemplo, deontologia jurídica. Pega lá aquela área aquela parte de estatuto de ética, e gabarita essa prova, gabarita. Na minha época, eram 100 questões e tinha que acertar 50 e 10 eram de deontologia. Então, o conselho que os professores me davam era o seguinte: decora aqueles estatutos lá, porque você precisa tirar 10. E já é 20% do que você precisa. E é uma matéria curta que dá muito ponto. Hoje em dia eu não sei qual é a divisão de questões, mas acredito que ainda tem essa matéria lá. Então, a sua obrigação é gabaritar essa matéria. Então vai lá, deontologia jurídica. Se você ainda não estudou, não focou nisso ainda, foca que ainda dá tempo. Pega lá esses 2 dias que faltam aí, ó. Lê. Faz as provas antigas da ordem, faz exercício. As questões costumam se repetir. Então, você começando pelo que é mais fácil, pelo que dá muito ponto e a matéria é menor, você já tem um bom início. Depois você parte direto para o que você tem mais afinidade, que você já viu no início como é que tá ali as questões. Faça tudo que você tem afinidade, porque o nosso cérebro, ele tem uma limitação de concentração e de energia. Então, se você vai deixar para fazer o mais fácil no final, pensando que o mais difícil você precisa de ter mais energia, você vai chegar no que você domina com a energia com a energia defasada, e você vai acabar se desconcentrando e isso vai ser um erro fatal, capital. Então não faça isso. Comece pelo mais fácil, depois vai para o que você tem mais habilidade e deixa o que você não sabe por último. Por quê? Para você focar no que você é bom. Isso é um conselho que eu dou até para a vida. Não adianta você querer focar nas coisas que você não é bom. Foca nas coisas que você tem facilidade, domine aquilo que você tem facilidade. E aí depois disso você vai tentando aprimorar os seus pontos fracos, mas primeiro fortaleça os seus pontos fortes. E na prova da ordem, isso é de extrema importância. Então você vai descansar bem, se alimentar bem, fazer as questões mais fáceis, fazer as questões que você tem mais afinidade, e depois não perde tempo nas questões que você não faz ideia. Não tenta, meu Deus, vir uma luz divina te dar a resposta daquilo. Não faça isso. Por quê? Porque a prova é longa. Por mais que sejam aí 5 horas alguma coisa de prova, acredita em mim, o tempo passa rápido pra cacete. Então, se você de repente gasta um tempão numa questão que você não faça ideia do que esteja acontecendo, pode ser que você chegue ao final sem tempo de fazer as outras questões, sem nem ler as outras questões. Então é importante você passar o olho na prova toda,
tá? Depois, fez ali o mais fácil, fez o que você tem afinidade, para dar uma lidinha nas questões, o que você já souber ali de cara, porra, já vai assinalando ali do lado, nunca no gabarito oficial, já vai botando ali do lado, e aí depois de ler toda a prova, vai aquele mesmo caminho, o que você acha que é mais fácil, as questões mais fáceis, vai sinalizando por sinal de dificuldade, 1, 2, 3, 4, 5, essa questão aqui é 1, é a mais fácil, 2, pô, 5, super difícil, e vai fazendo primeiro as que você botou lá na ordem de facilidade que você entenda, tá? O último ponto aqui da prova, na hora da marcação do gabarito. Meu amigo, muita atenção nessa hora. Muita atenção nessa hora. Cansei de ver amigo meu marcando gabarito errado. E aí, meu camarada, não tem jeito. Você pulou uma questão e começou a fazer... E aí você já se estragou inteiro e a tua chance de não passar é gigantesca. Então, muita atenção na hora de fazer o gabarito, tá? Pelo amor de Deus, Marco, o gabarito que eu digo é a folha de resposta. Não deixa nenhuma questão em branco. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você não souber, porra, eu não faço ideia, tá grego ali pra mim. Cara, marca qualquer uma, vida que segue, vambora. Não gaste energia no que você não faz a menor ideia do que esteja acontecendo. E uma última dica, cara, segue a tua intuição. Se você leu, releu, pensou, raciocinou, lembrou e marcou a opção C como correta, na hora de marcar o gabarito, que você já está exausto de fazer prova, você vai reler a questão e você vai falar assim, eu acho que essa aqui, a resposta certa é a A. Você já marcou a C quando você estava com mais energia. Com menos energia, cara, a chance de você estar fazendo besteira é gigantesca. Então, não faça isso. Não troque a resposta certa na hora de marcar a folha de resposta. Não faça isso sob hipótese alguma, beleza? Essas são algumas dicas aí de como fazer a prova, de como eu faço, como eu fiz, né? A minha prova da ordem e de como eu faço as minhas provas até hoje. E por fim, eu vou tentar resumir aqui a minha história da OAB. Eu fiz a minha prova em 2007. Eu fiz o primeiro concurso quando passou a ser CESP UNB. Então tava uma loucura. Para vocês terem uma ideia, eu acredito que por volta de 10 questões da prova foram anuladas por conta de gabarito errado. Isso é coisa pra cacete. E eu segui esse script. E eu lembro, eu moro no Rio de Janeiro, o time de futebol que eu torço, ele ia jogar no Maracanã e minha prova era no Maracanã. Eu sou um cara que eu falei pra vocês o que eu faço, questão de prova. Faço mais fácil, faço o que eu tenho afinidade, o que eu não sei, cara, eu não perco tempo e tudo mais. E eu não fico ali pensando, tem ali 5 questões, 10 questões ainda que eu não faço ideia, eu vou ficar enrolando aqui. Eu não sei, eu marco qualquer uma e sigo a minha vida. E aí a minha prova começava às 1h30 e o jogo do Botafogo começava às 4 horas. Eu não fiz a prova correndo, porque eu não sou nenhum responsável, mas eu consegui ainda sair da prova a tempo de ver o início da partida. E aí depois eu esperei o gabarito, né? Sai o gabarito ali extraoficial e tudo, dos cursos e tudo mais. Precisava fazer 50 pontos. Nas minhas contas ali, eu tinha passado com sobra, acabei passando com 66 pontos de 100, né? Fiquei aí com a nota 6.6 e fui para a segunda prova. A segunda prova, por incrível que pareça, e eu falo aqui com a maior sinceridade do mundo, é muito mais fácil do que a primeira. É muito mais fácil que a primeira. Por quê? Porque você escolhe uma matéria que você já tem afinidade com aquilo. E não caia na asneira de ir na onda do teu professor, que eu tive um professor no último período da faculdade que ele falava assim, ó, nos últimos 2 ou 3 períodos da faculdade, que ele falava assim, ó, faz direito administrativo que é mais fácil. E muita gente falava, faz criminal, que são menos peças, e aí a tua chance de errar é menor e tudo mais. Só que eu passei a minha vida, desde o primeiro dia de faculdade, eu estagiava no escritório que eu fazia a parte possível. Então não fazia sentido na minha cabeça ir para uma outra área a não ser a parte civil. E eu fui fazer a prova. E acredita em mim, a prova subjetiva, a segunda fase da OAB, ela é muito mais fácil. Principalmente se você já tem essa vivência no direito como estagiário. E aí, e como eu te falei que era a primeira prova da CESP UNB, foi uma confusão, porque eles liberavam o resultado final dos aprovados por matéria. E aí eu lembro que eu viajei quando estava previsto para sair o resultado
e falei, pai, dá uma olhadinha aí pra mim, me avisa se eu for aprovado ou não. Eu quero saber. E aí tudo mais. Aí eu recebi uma mensagem de uma amiga mandando mensagem, falou, cara, porra, não desanima não, é a sua primeira tentativa e tudo mais, você não passou na prova. Aí eu, na hora, liguei pro meu pai, falei, pai, saiu o resultado? Ele, não. Eu falei, tá me poupando, porque eu tô em viagem, tudo bem, beleza. Cheguei em casa, falei, porra, aqui, tá aqui, botei lá pra procurar, pesquisar, Danilo Bispo Machado, nada. Aí eu sou teimoso. Eu falei, vou ler esse edital de cabo a rabo para saber o porquê que meu nome não estaria nos aprovados. E qual foi a minha surpresa que ali tava? Resultado dos exames das matérias. Porra, criminal, trabalhista, e não era da prova que eu tinha feito. Porra, deu um alívio. E aí depois, 2 ou 3 dias depois, saiu o resultado da prova que eu tinha feito. Aí eu tinha sido aprovado. Eu fui aprovado na segunda prova com uma nota 8 em 10. Fui melhor na segunda do que na primeira, por isso eu digo ali que é mais fácil, porque de fato eu considero mais fácil. Mas as pessoas ficam muito mais nervosas na primeira prova justamente por ser eliminatória, né? Na primeira tu tá fora, não tem nem chance de fazer a segunda. E a segunda por ser subjetiva, cara, tu ainda consegue ali botar alguma coisinha, porra, que não pode ser que não tenha muito a ver com a matéria, com a pergunta em si, mas você consegue. E na prova também, na peça, a OAB, a primeira questão é uma peça que você tem que fazer, e aí que tá a coisa mais engraçada do meu exame. Quando eu bati o olho na questão, na primeira pergunta logo a peça, eu fiz a mesma coisa. A peça ali eu recomendo fazer primeiro, por demandar muito mais tempo, mas dá uma lidinha nas outras lá, já faz um esboço de resposta e volta para a prova, para a peça. Eu li aquela questão ali e falei, bicho, isso aqui não tem nada para fazer. Se eu não me engano, era uma questão de plano de saúde. E aí a gente tinha que defender, fazer uma contestação, né, como plano de saúde. Só que não tinha nenhuma coisa ali para você falar. Na verdade, tinha uma ilegitimidade passiva que você poderia alegar, que eu aleguei. E de resto, pasmem, eu botei lá, ó, reconhecimento do pedido autoral. Que é quando você diz, ó, eu tô errado mesmo, não tenho o que fazer, o pedido tá certo, o autor tá certo, e julga essa demanda procedente. Eu fiz isso na minha prova. Quando eu saí e fui falar com a rapaziada, todo mundo falou, pô, tu é maluco, como é que tu faz isso numa contestação? Tu vai falar que o autor tá certo? Eu falei, pô, bicho, eu não tinha o que fazer. Ali ou eu fazia o que de fato eu achava que tinha que ser feito, ou eu ficava achando teses mirabolantes para botar uma resposta ali que eu não ia acreditar naquilo. Botei, deu super certo. Se eu não me engano, a prova valia 5 ou 6. Eu perdi meio ponto só na prova. E essa foi a minha história. Então, cara, fica na moral, faz a prova com calma, se alimenta bem, descansa bem, foca ali no que é fácil primeiro, no que você tem mais facilidade. E boa sorte, tá? E aí, se esse vídeo fizer sentido para você ou para alguém que você conheça, que esteja para fazer a prova agora, que vai fazendo prova no próximo período, porra, compartilhe esse vídeo aí com eles, tá bom? E uma coisa que eu esqueci de falar, essa minha prova, eu acho, se eu não me engano, foi a primeira oportunidade que antigamente você podia fazer no 10º período, ou você só podia fazer depois de terminar a faculdade. E na minha prova, eu tive a oportunidade de fazer no 9º período, tá? Então eu fiz a prova mais pensando assim, aí eu também tirei um peso das minhas costas. Falei, eu vou fazer para sentir como é que é essa nova sistemática da prova, que é uma prova nova da CESP-UNB e tudo mais. Vou sentir para no próximo período fazer a Vera mesmo valendo. Acabei passando, deu tudo certo, hoje eu estou aí formado e aí que tá. E aí depois de formado e aprovado na ordem, que o bicho pega, meu irmão. Aí o bicho fica doido. Mas aí depois a gente conversa, a gente faz outro vídeo aí para conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Grande abraço, boa prova, boa sorte. Espero contar com todos os aprovados aqui embaixo dizendo que conseguiu passar e que esse vídeo ajudou em alguma forma. Beleza, rapaziada? Abraço.